Meu nome é Tiago Henrique Lopes Viana e eu nasci no dia 3 de abril de 1994, Em qual cidade? em Belo Horizonte. E desde quando você mora aqui? Aqui em Ribeirão das Neves, desde que eu tenho 1 ano de idade. O que te motivou a vir pra cá? A minha família veio do Vale do Jequitinhonha e logo quando eles vieram para Belo Horizonte, eles foram morar na região de Venda Nova. Aí as coisas começaram a ficar muito caras lá e meu pai queria, ao invés do aluguel, ter um lugar próprio para viver. E aqui o preço dos lotes era mais barato na época. E quando você se mudou pra cá, como que era o bairro? É, tinha ônibus, asfalto? Como que era o bairro? Eu tenho algumas lembranças a partir dos 5 anos, 6 anos. Aqui era muito bonito, sabe? Tinha muitos biquinhos de lata, tinha várias espécies de plantas que eu não acho mais. Tinha muito verde, tinha algumas áreas com algumas nascentes de rio. Era muita área verde mesmo, tinha poucas casas. A gente tinha que andar muito, muito para achar um ônibus, para achar algum comércio, a gente tinha que ir lá no centro do Lagoinha. Tava tudo começando a surgir naquela época, sabe? Eu lembro que era muito raro ver uma casa com muro, e as casas que tinham muro era uma coisa assim, engraçada, porque a minha casa era cercada com arame, durante muitos anos foi cercada com arame, várias outras casas eram cercadas com arame, e era uma casinha aqui, uma casinha lá na frente, era tudo muito distante. A minha mãe e meu pai trabalhavam, então a gente não tinha o costume de sair muito, então eu via muito o mundo a partir das minhas cercas ou quando a gente ia para um posto de saúde. Enfim, era um lugar bem, bem rural, muito pacato, e com muitas espécies de plantas e animais que a gente não vê hoje mais. Assim. Eram muitos pássaros bem bonitos, era um lugar bem, bem, bem tranquilo, assim, e com um clima muito rural, assim, apesar de estar do lado de Venda Nova, que também não era muito urbanizada naquela época, não. A gente via muitos espaços vagos, muitos lotes com muito verde. E quais são as mudanças que você observou aqui no bairro ao longo desses anos? Até hoje? Eu acho que uma coisa fundamental para esse bairro, assim, uma mudança estruturante, foi a vinda do asfalto. Assim. Sempre foi uma coisa que os moradores mais antigos sempre quiseram, sabe? Quando chovia, algumas ruas eram intransitáveis. Parte do meu bairro, por onde passa um rio que virou córrego, enfim, onde a galera joga esgoto, era um córrego para onde o bairro estava caindo, parte das casas estavam caindo lá dentro. E a maior parte dos loteamentos regulares em torno dessas áreas que alagam, e a questão de ter um saneamento básico, sabe, ter um esgoto, ter uma pavimentação para você poder sair, andar com segurança, para que quando chovesse não alagasse tanto. Enfim, foi uma mudança muito importante, assim. A vinda do comércio também, porque a maior parte das pessoas sempre teve que estudar e trabalhar muito longe, assim. E de uns anos para cá começou a ter mais comércios, as pessoas começaram a conseguir se estabilizar também no território, porque a maior parte das pessoas, quando queria construir um negócio, ia para Belo Horizonte. Ah, eu vou abrir um salão, vou fazer lá. Vou abrir uma mercearia, eu vou fazer lá. Lá tem público, lá tem dinheiro, lá tem estrutura, lá é mais seguro. Eu cresci muito com esse estigma de uma cidade presídio, de uma cidade dormitório, de uma cidade muito pobre, carente e violenta. E isso sempre afetou muito a autoestima das pessoas. E nos últimos anos, com essa estruturação física, com um movimento cultural também mais forte, mais presente, essas narrativas foram se mudando, assim. Então, talvez esse aspecto físico, que sempre foi um grande gargalo, principalmente porque quando a gente pensa em saneamento básico, a gente está falando do mínimo, e que a gente nunca teve saneamento básico, linha de ônibus, capacidade de se mover dentro da cidade, que ainda é um super problema, mas ainda assim deu uma certa melhorada nos últimos tempos, com todas as contradições. Isso foi uma grande mudança, assim, sabe?
Quando eu penso assim, enquanto morador aqui, pra gente isso é um marco importante, assim, até para a autoestima das pessoas, de se reconhecerem enquanto cidadãos nevenses. Olha, aqui tem um movimento cultural, tem uma estrutura, tem pessoas que são muito trabalhadoras e que podem viver com dignidade aqui, sabe? Podem construir suas casas, criar suas famílias aqui, vai ter escola, vai ter posto de saúde. A gente tem. Às vezes tem e não tem ao mesmo tempo. E essas melhoras foram muito importantes assim, para a gente, enquanto morador. Os moradores já se uniram para buscar melhorias? Tem bairros inteiros aqui que são pavimentados com a vaquinha dos moradores. Antes do asfalto chegar na minha rua, quem asfaltou a nossa rua, quem pavimentou a nossa rua com pedras fomos nós. Quem pinta as praças são os moradores. Quem corta as árvores são os moradores. O primeiro encanamento da minha rua, a primeira linha de esgoto da minha rua, quem fez foi meu pai. E todos os outros vizinhos usaram. Aqui a gente vê, a maior parte dos bairros tem disso, sabe? Dos vizinhos se unirem para fazer as coisas. Compartilhar saberes, compartilhar comida. Na minha casa, uma coisa muito bonita, que é uma lembrança que eu tenho da minha infância, é de todos os vizinhos da região irem lá para pegar água, porque meu pai foi o que construiu a primeira cisterna. E aqui é uma área muito alagada, sabe? É uma área que já teve muitos rios, tem muitos pontos de água, e enfim. Aí quando eu era bem novinho, ia tudo quanto é tipo de pessoa, com garrafinha, com balde, aí pedia água para poder lavar roupa, para molhar as plantas, para poder beber, para tomar banho, e todo mundo ia lá na minha casa, fazia fila. E aí minha casa não era cercada, quando a gente conseguiu cercar na frente, a parte do fundo era aberta, aí as pessoas vinham pela parte do fundo. E aí era uma coisa assim, sabe, eu achava muito doido, assim, todo mundo ia lá em casa pedir coisas, sabe, assim. E aí, principalmente para pegar água. E eu cresci muito com essa coisa, assim, do pegar e fazer, sabe. Meu pai, como veio do Vale de Jequitinhonha e de um lugar muito, muito, muito carente, a casa da minha avó durante muito tempo foi uma casa de barro, assim. Todas as coisas que ele sabia, ele começou a fazer. Tinha alguns moradores que vieram para esse bairro e não sabiam fazer. Ele sabia, então ele fazia. E ele fazia tudo que dava. E é uma memória muito legal, assim, de perceber que na carência da presença do poder público, do Estado, as pessoas se desenvolvem. E é engraçado, quando eu entrei na universidade, eu ficava vendo uma galera falar de Estado mínimo. Aqui a gente nunca viu a presença do Estado, sabe? Aí, assim, eu tive que estudar em escola particular no pré-primário porque não tinha creche aqui, é um super problema da cidade. Aí criou-se uma associação lá, de repente tinha uma escolinha. Para ir para a escola a gente tinha que andar quilômetros. Posto de saúde, quando não tinha, a gente ia para não sei na onde, pedia não sei quem um remédio, ia na benzedeira benzer, a benzedeira que era a nossa médica. Tudo era primeiro na benzedeira antes do posto de saúde. Aí eu acho que isso, de alguma forma, isso é uma forma da comunidade se unir, sabe, em torno dessas carências e de pegar e fazer, sabe, festinha, tudo quanto é festa que não tinha, fazia festa junina, festa para as crianças. Quando não tinha festa, a galera fazia uns pacotinhos de bala, assim, saía distribuindo no Dia das Crianças. Era tudo muito cooperativo, assim, esse espírito mesmo de uma galera que veio do interior e compartilhava muita coisa, sabe? E eu achava muito legal, assim, também, que, assim, ninguém... eu sentia que no passado era mais forte, uma coisa de, assim, a minha vizinha tá precisando de alguma coisa, eu vou lá e levo. A gente cresceu pedindo coisa e dando coisa para as pessoas, sabe? Faltou alimento, vamos lá e pega. Pede tal pessoa. Eu fiz um bolo, eu divido com todo mundo. Eu mando um pouquinho para tal pessoa que tem menino, teve filho novo, eu vou mandar um massinho de dente de leão, porque isso é bom. Alivia a coceira quando o dente está crescendo. Era tudo muito assim, sabe? Com o passar do tempo e com essa vinda da urbanização, que melhora de alguma forma essa autoestima, eu percebi que começou a ficar mais... as pessoas começaram a ficar mais separadas, sabe? É uma coisa doida isso. Perdeu um pouco desses laços, assim, de compartilhamento, que era mais forte na minha infância. Não sei se é porque não tinha nada e todo mundo tinha que estar mais junto. Aí, depois de um tempo, essas coisas foram diminuindo bastante, sabe? Assim.
Agora eu tô na universidade. Quando eu era mais novo, era muito doido, assim, porque, nossa, a gente saía pra andar no meio dos lugares, assim, tinha muito mato, bicho, tipo, era tudo muito explorar, sabe? Nossa, que incrível. Aí, de repente, eu vou crescendo, eu preciso de procurar um emprego, não tem aqui. Quero estudar, não tem oportunidade aqui. Quero acessar o serviço de saúde, tem, mas é paupérrimo. A qualidade do ensino lá embaixo, porque é tudo muito precário, muito violento. E aí, enfim, agora que eu sou adulto, a cidade é um lugar que eu gosto de viver, porque se tornou uma bandeira, se tornou uma luta, ao mesmo tempo que é um lugar que é revoltante, sabe? Viver também, porque você vê muita violência, assim, e por falta da presença do Estado, do poder público, em ações mínimas, assim, sabe? E é muito triste, assim. Acho que esse ódio é muito mais de uma tristeza do que propriamente enfim, é isso, é uma mistura de revolta com ódio, assim, mas também de uma esperança muito grande, porque quando a gente vê os meninos brincando aqui no Curumim, ou em outros espaços, quando a gente passa assim na rua e vê as pessoas, é muito foda, assim. É tanta contradição, sabe? E aí, enfim, todo mundo quer ser feliz, né? Todo mundo quer ser feliz. E é difícil ser feliz aqui. E essa luta pela sobrevivência, por tentar ser um sujeito, por tentar criar sua família, por tentar ser alguém na sociedade. Poder ter acesso ao mínimo, sabe? Muito louco isso. E o que você mais gosta no bairro? O que eu mais gosto no bairro são as pessoas, sabe? O que eu mais gosto é muito, assim, é muito louco, assim, as particularidades das pessoas. Cada casa tem uma criação. Tem gente que tem parente que veio do Mato Grosso, tem gente que tem parente que veio do Piauí, tem gente que tem parente que veio do Vale do Jequitinhonha. Tem gente tão diversa e cada criação diz de uma forma de perceber o mundo, sabe? Eu acho isso muito doido, assim, muito interessante, assim. Conhecer as pessoas, conhecer as histórias delas, eu acho que isso é a coisa mais legal, assim, porque é muita coisa, é muita informação, assim. Tem gente... Eu cresci observando isso, eu achava tão doido, tipo assim, na minha sala tinha gente que agia de determinada forma a partir de, sei lá, com as pessoas de fora eu me comunico dessa forma, em casa eu ajo dessa forma, em outra casa a vivência é outra. Tais palavras podem ser ditas na frente dos estranhos, outras não podem, mas na outra casa é diferente. E eu achava isso tão louco, essa multiplicidade de formas de ver o mundo, assim, e eu acho isso muito curioso, assim, é uma parte divertida até, porque eu me comunico com algumas pessoas de forma bem distinta, sabe? Tal pessoa funciona dessa forma, porque ela tem essa criação. E eu sou do teatro, sou doido. Aí isso eu acho muito doido, assim, também. E o que você menos gosta no bairro? O que eu menos gosto no bairro é a disponibilidade de violência, assim. É muito violento, sabe? Assim, não é muito mais tranquilo que vários outros lugares, só que em certos momentos a gente fica muito refém da violência, sabe? A gente não pode sair de casa, não pode fazer certas coisas. Isso tudo vem na minha cabeça, isso tudo vem de uma falta de planejamento da cidade, vem de uma falta de pensar essas políticas públicas, vem desse abandono do Estado para com esse território, para com essas pessoas. Parou. Assim, essas pessoas aqui, elas podem entrar no ônibus lotado, ficar 4 horas do dia no ônibus lotado, elas podem passar por tudo quanto é tipo de desafio para poder acessar o mais básico,
mas elas não têm acesso ao mais básico. Elas não têm acesso à segurança mínima, elas não têm acesso a emprego, elas não têm acesso à educação. Quando tem, é sempre uma história de sacrifício, sabe? Ah, igual eu fui o primeiro da minha casa a me formar no ensino médio, a ir para a universidade, e aí até, eu acho que às vezes torna até uma coisa muito romântica, sabe? É bonita essa miséria, não tem nada de graça na miséria, na pobreza, sabe? É uma história de superação, mas é um sacrifício total, assim. A gente tá lutando para ter acesso ao mínimo. Isso não é bonito, isso é feio demais, é triste. Sabe, as pessoas, é bonito assim, a pessoa que tem capacidade de lutar contra essas coisas todas, mas não tem nada de engraçado, de legal. É sofrido, sabe? Isso é uma coisa muito ruim, sabe? Essa luta por sobrevivência nunca acabou, sabe? Desde que eu nasci até agora é uma luta por sobrevivência. Quando que isso vai acabar? E isso é uma coisa horrível, horrorosa. No bairro que tem que melhorar, eu acho que é uma coisa muito doida assim pensar, mas eu acho que toda mudança vem a partir da consciência do povo. E de alguma forma as pessoas assumirem mais essa luta, sabe? Mas eu acho que é uma fala até problemática, porque como que você vai exigir de uma pessoa que não teve acesso a ensino de qualidade, as coisas mais básicas para ela viver? Ela está lutando para conseguir o pão de cada dia, que ela se conscientize e se organize, se não vier uma coisa de fora para poder organizar isso. Mas aí para tirar da esfera do indivíduo essa responsabilidade, mas que também é muito importante que as pessoas estejam conscientes dos seus direitos e não se acomodem com as violências do cotidiano, sabe? E o que precisa melhorar é tanta coisa, cara. Eu acho que assim, a juventude é muito abandonada, sabe? A cidade não foi pensada para as pessoas. Então, assim, você não tem uma cultura de praças e neves, sabe? Não é um lugar que você vê as pessoas nas praças presentes. Você não tem um planejamento urbano que faça com que seja fácil você acessar os espaços, acesso a linhas de ônibus para me andar dentro de Neves. Se eu quiser ir para a região do Veneza, que é aqui dentro, é mais caro do que se eu fosse para Belo Horizonte, porque eu estou aqui no Justinópolis. Aí acesso a bens culturais, acesso à cultura em si, é tudo muito desafiador, sabe? Então, dar acesso às pessoas, às coisas mais básicas para que a vida aconteça e aconteça da melhor forma possível, com dignidade, seria um ponto fundamental, sabe? Uma grande melhoria seria se as pessoas tivessem acesso. Aí é tudo. Saúde, educação, infraestrutura, saneamento básico, segurança, formação, sabe? Elas poderem se profissionalizar, sabe? É tanta coisa. Cultura, cara. Educação. E tem algum lugar aqui no bairro que você mais gosta? Com certeza é o Curumim. E o Curumim é muito doido, porque ele tem uma parte dele que tá no território do Tony, no território do Urca, no território do Canoas, sabe? Ele tá entre bairros e ele conecta vários bairros, ele é um coração, assim. É o espaço que eu mais gosto aqui. E tem festas, eventos aqui no bairro que você gosta? O nosso bairro é muito pacato. Há muitos anos atrás tinha essa coisa. Bem nessa época que era mais... tinha menos urbanização aqui, era mais forte assim, essa coisa das festas e tal. Mas recentemente, o que está acontecendo no bairro é o que a gente faz aqui, sabe? Há uns bons anos. E como você acha que são as opções de cultura e lazer? No bairro, é o Curumim. É o que o movimento Ocupa Curumim está organizando, inclusive. Então vamos falar um pouco do Curumim. Como que o Curumim era antes do que é hoje? O Curumim, no passado, quando era financiado pelo governo federal, pelo governo do estado, era um programa incrível, assim, de escola integrada, né? Os meninos que estudavam à tarde ficavam de manhã, os que estudavam de manhã ficavam à tarde. E era muito importante, assim, tinham muitas crianças inscritas. A gente tinha mais de 500 jovens, assim, sabe? Todos os anos se renovavam, vinham mais jovens. Era
eu acho que pegava meninos dos 6 anos até os 16, se eu não estiver muito enganado, e tinha muita criança aqui. Tinha teatro, tinha reforço escolar, tinha comida para os meninos, que é muito importante, tinha nutricionista, tinha acompanhamento pedagógico, tinha muita brincadeira, tinha muito esporte, tinham vários eventos muito incríveis que aconteciam aqui. E, assim, era um programa que era muito fundamental para as mães. Por não ter muitas creches na região, para as mães poderem trabalhar, elas tinham que deixar os filhos em algum lugar. E sempre a responsabilidade da mulher cuidar dos meninos, né? E aí, essas mães ficavam impedidas de trabalhar quando não tinha. Aí e o projeto é um projeto mais antigo. Quando eu cheguei aqui no bairro, ele já existia, sabe? E foi fundamental, assim. Era um espaço muito foda, assim, muito bonito, era sempre pintado, tinha tudo quanto é tipo de equipamento de som, a cozinha era super equipada, as salas de aula eram muito bem equipadas, tinha material disponível em abundância para os meninos brincarem, para eles se desenvolverem, sabe? Tinha tudo que você puder imaginar que tinha aqui para os meninos. Tinha brinquedo, tinha mesa, tinha tudo. Era um espaço muito foda, assim. O que você acha do Curumim hoje? O Curumim foi abandonado. Não tem outra palavra. Ele foi abandonado. E aí tinha mato de mais de 4 metros. 4 metros não, uns 2 metros de altura de mato, capim, assim. Era um lugar que virou ponto de droga, virou ponto de tudo que você puder imaginar. E era muito triste, assim, ver esse espaço abandonado. E há 4 anos a gente criou um movimento Ocupa Curumim. Há 4 anos a gente ocupou com arte e cultura isso aqui, com esportes, a gente começou a fazer os eventos, a gente começou a fazer tudo quanto é festa, tudo quanto é ideia que os meninos da comunidade tinham para poder fazer, a gente fazia. É fazer rap, vamos fazer rap lá. Quer aprender de skate, vamos fazer skate lá. Slackline, aula de reforço, jiu-jitsu, taekwondo. Vamos abrir a cozinha de novo, vamos fazer as festas populares, vamos abrir a biblioteca de novo, vamos dar aula de reforço. E a gente foi juntando uma massa de voluntários e isso aqui se tornou uma esperança muito fundamental, sabe? Para a comunidade. Se tornou... Eu conversei recentemente com uma senhora e ela falou que já não acreditava mais em nada, sabe? Que ela tinha muita desesperança, mas com tudo da vida, sabe? Mas que ela achava muito bonito o que a gente fazia aqui. E eu acho que é a esperança do verbo esperançar, como diria o Paulo Freire, sabe? É de pegar e fazer, de mobilizar as pessoas, de trazer de volta a responsabilidade sobre o que é público, que é de todo mundo, sabe? É dizer que quando não tem nada, a gente pega e faz, porque ninguém, sabe, se a gente ficar chorando, encolhendo, ninguém vai fazer mesmo. Então a gente tem que pegar e agir e se mobilizar com as forças escassas que a gente tem. Mas não aceitar que uma geração pós geração de jovens tenha violência disponível, sabe? As portas do tráfico estão sempre abertas para eles, a violência está sempre aberta para eles, os subempregos, a péssima qualidade de vida, sabe? Está sempre muito disponível. E aí a gente tem que ser um ponto de inflexão nessa história, sabe? Tem que dar algum amparo para esses meninos, para que pelo menos eles cheguem aqui e vejam a gente fazendo alguma coisa e saiba, olha, em algum momento da minha vida, eu encontrei pessoas que ficaram insatisfeitas com o abandono, com a falta, e fizeram alguma coisa, então eu também posso. Que seja essa a nossa missão, sabe? Esse é o nosso exemplo. Então, para a gente, é um grande exemplo, assim, é um grande motivo de luta, de resistência, de responsabilidade com a vida, sabe? Que eu acho que, olhando da minha infância até agora, assim, tem uma falta de responsabilidade muito grande do poder público e, de certa forma, até das próprias pessoas, assim, de se responsabilizar porque é uma vida, sabe? A gente não pode só olhar para essas gerações e mais gerações que estão expostas a violências e acostumar que certas pessoas no processo da nossa vida vão morrer mesmo, vão se tornar seres rejeitados e
E é claro que é muito foda falar isso, justamente pelo fato da gente não ter nada. E aí, nesse rolê de não ter nada, a gente, com o pouco que a gente conquistou depois de 40 anos de trabalho, sabe? Ter uma casa própria, ter um teto, ter um emprego, sabe? Conseguir ter se formado, ou então estar estudando, ou pelo menos fazer o ensino médio, enfim, várias conquistas assim. Não pode ser responsabilidade exclusiva dessas pessoas, mas a gente também não pode se acostumar com o fato de que certas vidas são descartáveis e que, em especial, a vida da juventude negra, pobre e periférica, é muito descartável. E aí a gente vê no Curumim esse ponto de apoio, não só para essa juventude, mas para a família dessa juventude e para várias outras questões sociais. Se falta consciência e organização, aqui é um ponto de consciência e organização. Eu gostaria que isso aqui fosse como foi o Valores de Minas, quando ele estava no ápice assim, da produção cultural dele, sabe? Um super espaço onde as pessoas acessam cultura, educação, sabe? Elas acessam lazer, elas podem fluir, elas se sentem seguras lá, elas acessam um altíssimo padrão de qualidade de ensino, ao mesmo tempo que também um centro de referência da juventude, elas podem ir lá, elas querem se desenvolver em que área da vida, sabe? Vamos se organizar aqui. O mais básico, ter infraestrutura para acolher com dignidade as pessoas, sabe? Hoje a gente tem tudo caindo aos pedaços e a gente vai remendando esses caquinhos para a gente fazer nossas atividades. Deveria ter uma infraestrutura básica, deveria ter incentivo do poder público, poder privado também, para que a gente tivesse capacidade de acolher melhor as pessoas e mais pessoas. Porque acaba que a gente acolhe gente de Vespasiano, de Venda Nova, de várias regiões de Ribeirão das Neves, vem gente de tudo quanto é canto para cá. Outro dia veio uma senhora de 67 anos de Vespasiano pegar marmitex, porque não tinha comida na casa dela. Sabe, é muito triste essas coisas e a gente queria ter capacidade de falar assim, não, peraí, eu vou mandar você para sua casa, mas vou te mandar com uma cesta básica, sabe? Não que seja o fim das nossas atividades esse assistencialismo, a gente queria também gerar empregos, a gente queria profissionalizar esses meninos, a gente queria que os pequenos empreendedores que não conseguem desenvolver os seus negócios pudessem vir para cá participar de formações. Se a gente tem um problema por exemplo, uma coisa que surgiu recentemente, muitas jovens engravidando, muitos meninos jovens pegando doenças sexuais, que a gente não tem espaço aqui de formação, sabe, para falar de planejamento familiar, falar de direitos do consumidor, criar um espaço de fortalecimento da comunidade como um todo, sabe, que a gente pudesse abraçar. E eu quero muito que o Curumim chegue nesse lugar, de ter uma infraestrutura para receber as pessoas, de ter um quadro de atividades e de ações que façam com que a gente consiga amparar essas pessoas, sabe? Falar de educação financeira, sabe? Acho que a questão de emprego é muito forte. Dar oportunidade às pessoas saberem que é uma universidade. Eu entrei na universidade com 21 anos, eu não sabia o que era universidade antes dos 21 anos de idade. Não sabia nem o que era Enem. Vocês têm noção do que é isso? Eu tô aqui do lado de Belo Horizonte. Eu sempre gostei de ler, de pesquisar, eu desembolo as coisas, eu pego, vou, eu faço, mas eu não sabia o que era universidade. Foi um amigo meu que me falou, assim, no finalzinho dos meus 20 anos, um ano. Eu falei assim, não, vou fazer esse Enem então. Sabe? Tipo assim, é muito doido. Imagina você com 20 anos, por que eu não consegui acessar esse conhecimento, sabe? E quantas pessoas tem aqui que não sabem disso, sabe? Que não tem oportunidade, que tem que vender bala no sinal porque não pode estudar, sabe? Ou que vai estudar só até a 6ª série, como vários meninos da minha geração só estudaram até a 6ª série porque vai trabalhar no supermercado, vai fazer não sei o quê, sabe? Tipo assim, tiveram que abandonar a escola. Porque também fazer o 3º ano não significa nada, vai ficar desempregado. Uma história que me marcou? Eu acho que me marca muito sempre que eu vejo os meninos brincando. Porque é muito doido, assim. Eu já dei aula nas escolas aqui. E aí uma vez um jovem foi assassinado aqui na porta. E aí passou umas das minhas ex-alunas, sabe? Elas tinham 16 anos na época, elas falou. Aí eu nem queria que elas vissem, sabe? Mas elas, não, professor, a gente já está acostumado com isso. Isso acontece quase que todo dia, sabe? Ver uma pessoa sendo assassinada, um corpo morto no chão. E era muito foda, assim,
escola muito precária, tudo muito precária, saber que essas histórias, assim, aí quando eu vejo os meninos mais novos brincando, quando as pessoas estão aqui se divertindo, isso me marca sempre, porque é muito doido ver, assim, ver a disponibilidade da violência, sabe? A gente está no século XXI, no ápice da transformação tecnológica, com toda a potência, milhares de bilionários e não sei o quê, agronegócio atingindo o ápice de exportação, um banco lucrando bilhões e pessoas vivendo de forma tão sem o acesso mais básico, sabe? Tipo, tão expostas à violência, à vida sendo tratada de uma forma tão irresponsável, sabe? A dignidade da vida humana, assim, no chão, sabe? Então, quando as pessoas estão felizes aqui, eu me sinto muito bem, sabe? Me marca sempre, assim, porque tem hora que eu estou sempre na correria organizando as coisas. Aí, de vez em quando, eu paro, assim, aí eu olho, assim, para as pessoas, está todo mundo, assim, se divertindo, vendo uma música de um show que a gente organizou, pegando um livro, cara. Nossa, eu lembro a primeira vez que a gente organizou a biblioteca, que veio pessoas pegar livro, eu falei, nossa, que doideira, cara. Tipo assim, você veio... Não tinha nenhuma biblioteca pública na região, aí a gente juntou um tanto de doação, montamos uma biblioteca e pronto. As pessoas vieram buscar livros, isso é tão doido, é tão singelo, sabe? Mas ao mesmo tempo é tão grandioso. Aí às vezes eu não sei se eu fico muito sensível, porque eu fico pensando muito nos problemas, mas essas pequenas coisas me impactam muito. Quando os meninos me cumprimentam assim na rua também, sabe? Eu falo, olha, mesmo que eu tive poucos exemplos, mas eu posso ser um bom exemplo para eles, e essas coisas impulsionam a vida da gente, sabe? As pessoas que nos inspiram, então eu quero ser inspiração. Quando eles me cumprimentam também é uma coisa que me marca, porque olha, eu não sou uma pessoa perfeita, longe disso, pelo contrário, mas eu posso pelo menos dizer para os meninos que eles podem se organizar e mudar a história de vida que está traçada para eles, né? Para essa juventude periférica. Você tem alguma foto ou vídeo que representa parte importante da sua história de vida aqui no bairro, no Curumim? Tem umas fotos de eu com os meus amigos que são muito doidas, assim. Eu gosto muito delas, sabe? A gente, depois da escola, se encontrando. Eu gosto de uma foto da gente na beirada da cerca de arame, sabe? Eu acho muito doido, assim, cerca de arame, cara. É uma imagem iconográfica da minha infância. Florzinhas de feijão, quando tá nascendo, que a gente plantava muito, sabe? Plantar feijão, milho. Era uma cultura muito forte daqui também, as pessoas cultivarem, sabe? E aí, biquinho de lata, assim, tem várias memórias, assim, fotos que eu gosto muito. Você poderia nos trazer essas fotos, mostrar essas fotos? Posso mostrar, posso escanear, mas sair de lá de casa minha mãe não deixa. Você pode trazer e a gente vai escanear aqui. Relíquias da minha mãe. Escaneando, você pode também ceder para o projeto, ceder para os arquivos. Sim. Então a gente pode marcar com você, que ele vai acontecer assim. A gente pode marcar com você depois, então, para você trazer as fotos aqui. Aí marcando o calendário, assim, uma próxima terça-feira. Sim. Beleza? Beleza. Então tá. É isso, Thiago. É isso? Obrigada. Beleza, então.